Vamos lá, galera. Vamos corrigir a sexta revisão de matemática visando a prova da PM. Questão 1. Os lados de um triângulo medem 6 centímetros, 8 centímetros e 9 centímetros. A área desse triângulo em centímetros quadrados é... Então, vou esboçar aqui um desenho. Tá? Sete, 8 e 9. Então você tem ele quer a área de um triângulo onde ele deu os três lados. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é achar o semiperímetro. O que seria o semiperímetro? Eu vou somar tudo. 7 mais 8 mais 9 e dividir por 2. O semiperímetro vai ficar 8 mais 9 dá 17, mais 7, 24. Dividido por 2, 12. Então o semiperímetro é 12. Sandro, por que você achou o semiperímetro? Eu achei o semiperímetro para poder achar a área pelo radical de Heron. A área de um triângulo pelo radical de Heron é a raiz quadrada do semiperímetro menos um lado do triângulo, que eu vou chamar de A, depois semiperímetro menos o outro lado, semiperímetro menos o terceiro lado, tá? Então, essa é a forma do radical de Heron aí. Então, vamos lá. Agora vamos substituir. Quem é P? 12. Então, eu tenho raiz quadrada de 12, que multiplica 12. Escolhe qualquer lado ali primeiro. Escolheu 7. Ó. 7, depois 12 menos 8 e 12 menos 9. Tá? Então, vai ficando raiz quadrada de 12 vezes. Quanto é 12 menos 7? 5. 12 menos 8, 4. E 12 menos 9, 3. Vou fazer a seguinte multiplicação para ficar mais tranquilo de tirar a raiz. 3 vezes 12, 36. Vezes 5, vezes 4. Vai multiplicar tudo, Sam? Não. Olha só. É uma multiplicação? É. Então eu posso fazer assim. Ó. Existe a raiz quadrada exata de 36? Sim. 6. Existe a raiz quadrada de 5 exata? Não. Deixa o 5 ali. Existe a raiz quadrada de 4? Sim. 2. E o que não tinha raiz, você deixa no radical. Então, 2 vezes 6, 12. Então, a área aí, 12 raiz de 5. Encontramos isso na letra B. Gabarito letra B. Gabarito aí procede. Questão 2. Uma empresa recebeu 1.200 currículos de candidatos interessados nas vagas oferecidas de emprego e selecionou 35% delas para realizarem uma prova. Tranquilo. Sabemos que 15% dos candidatos que fizeram a prova foram contratados. Então, é 15% dos que fizeram a prova. Então, o número de candidatos contratados foi. Então, o primeiro passo aqui na questão é saber quantos deles foram selecionados. Então, aqui, para fazer a prova, né? 35% de 1.200. Posso dividir por 10 novamente. Então, eu fiquei com 35 vezes 35 vezes 12. Então, olha só. 10 vezes 35, 350. Mais 2 vezes 35, 70. Então dá 420 ali. 420. Agora, no nosso segundo passo, vamos fazer o seguinte. Segundo passo, sabemos que 15% dos candidatos que fizeram a prova, então, esse aqui é a quantidade de candidatos que fizeram a prova, 420. Desses 420, 15% dos candidatos, né, foram contratados. Então, quer saber o candidato contratado. Então, 15% de 420. Tá? Posso simplificar por 10.
Aqui eu vou ter 15 vezes 42, vai ficar 420 mais. Tá, dá 630. Dividido por 10, posso cortar 10 e vir embora com 10, 63. Então, 63 aí foram contratados. Gabarito letra D, gabarito procede. Questão 3. De uma peça de tecido, uma confecção utilizou um quarto para fazer blusas, um terço para calças, um sexto para bermudas. Então, olha só. No primeiro passo, eu vou fazer o seguinte, que aqui ele pergunta, ó, a fração que representa a quantidade de tecido que sobrou dessa peça é... Então, primeiro eu vou ver o quanto ele gastou. Ele gastou um terço, um quarto, mais um terço, mais um sexto. Vou tirar o MC entre 4, 3 e 6, que daria 12, né? Mas vamos fazer aqui, ó. 4, 3 e 6. Por 2, 4 por 2 dá 2, o 3 não pode, 6 por 2 dá 3, por 2, ó, 1, 3, 3. Por 3, 1, 1, 1. Se eu multiplicar aqui, ó, eu tenho o nosso MMC. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. 1, 13. O novo denominador, eu vou dividir pelo antigo. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 1, 3. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 1, 4. 12 dividido por 6, 2. 2 vezes 1, 2. Se você somar ali, você tem aqui, ó, 9 dozeavos. Eu vou simplificar, tá? Por 3 e por 3. Então ele já gastou 1, né, perdão, 3. 9 por 3 dá 3. 12 por 3 dá 4. Então ele já gastou 3 quartos da peça. Então restou para ele quanto? Então olha só. Basta você pensar o seguinte: quanto falta ao 3 para chegar a 4? 1. Então, 1 quarto. É o que falta ali. Gabarito letra D. O gabarito aí procede. Questão 4. Aumentou-se 20% a base de um retângulo e diminuiu-se em 10% a sua altura. A área do retângulo aumentará de... Então, olha só. Vamos ver o seguinte. Vou fazer simplesmente porcentagem, vou nem pensar em área. Vou pensar em vou pensar em aumentos e descontos sucessivos. Então, teve um aumento de 20%, então eu coloco o sinal de mais 20%. Então, primeiro eu vou somar as porcentagens. E teve um desconto ou diminuiu em 10%. Então, 10% de desconto aí no tamanho. Então, primeiro eu vou somar. Soma com sinais diferentes, você subtrai e conserva o sinal do maior. Então, o maior é positivo, vai ficar positivo. 20 menos 10, 10. Então, se você não estudou porcentagem, todos os casos possíveis, você vai acabar marcando letra B. Só que não. A segunda parte do nosso bizu é o seguinte. Você vai andar uma casa decimal aqui. Vai ficar com 2%. Vezes, vou andar uma casa decimal aqui. Menos 1. Tá? Esse é o método prático aí para você fazer. Mais vezes menos dá menos. 2 vezes 1, 2. Então, 2%. E agora eu vou somar essas duas porcentagens. Sinais diferentes, você subtrai e conserva o saldo maior. Então vai ficar mais 10 menos 2, 8. Então, se eu aumentei 20 e diminui 20 ao mesmo tempo, é um único aumento de 8%. Gabarito letra D, gabarito procede. Beleza? Esse é o método prático aí para você fazer. Questão 5. Uma piscina tem comprimento, 10 metros de comprimento, 7 metros de largura e 2,5 de profundidade. Sandro, precisava desenhar? Não, não precisava, mas vamos ilustrar aqui. Você tem esse paralelepípedo. Tem 10 metros,
7 metros de largura e 2,5 metros de profundidade. Aí ele fala assim: para esvaziar essa piscina, uma bomba tira 35 mil litros de água por dia. Então, olha só, 35 mil litros de água por dia. Se você sabe que a cada 1 metro cúbico você tem 1.000 litros, então quer dizer o seguinte, que a cada um dia ele tira 35 metros cúbicos, tá? Isso equivale a 35 metros cúbicos. Em um dia ele faz isso aqui, tá? Então, o que você vai fazer? Olha só, para você saber o número de dias, você vai pegar, achar o volume do paralelepípedo, depois que você achar o volume do paralelepípedo, você vai dividir por quanto? Por 35. Então, vou chamar n o número de dias vai ser igual o volume do paralelepípedo dividido pelo que ele gasta. É uma regra de 3 aqui, se você fizesse, ó, um dia, 35 metros cúbicos. O número de dias vai dar o quê? O volume dele em metro cúbico, tá? Então, você faria uma regra de 3 que você vai ficar com o volume dividido por 35. Então, vamos dividir ele por 35. Quem seria o volume? O volume seria 7, 10 vezes 7 vezes 2,5 dividido por 35, tá? Então, o número de dias está ficando 7 vezes 10, 70, vezes 2,5, tudo isso dividido por 35. Se você tem 70 dividido por 35, vai dar 2. 2 vezes 2,5. Então, 2 vezes 2,5 dá 5, tá? Então, 5 dias aí, gabarito letra A, gabarito I procede. O volume de uma esfera A, né, que estão 6 ali, o volume de uma esfera A é 1/8 do volume de uma esfera B. Então, olha só, a esfera A é igual, o volume dela é igual a 1/8 do volume da esfera B. Se o raio da esfera B mede 10 centímetros, mede 10 unidade, ele não falou com unidade, mede 10, então o raio da esfera A mede, olha só, a esfera A está ficando o seguinte, quem é o volume da esfera A? 4/3 de πr, vou chamar de RA, que é a esfera A, ao cubo. Isso é igual a 1/8 de 4/3 de πr da esfera B ao cubo. Olha só, antes de sair fazendo conta, você consegue perceber que eu tenho uma multiplicação em ambos os lados, e de ambos os lados da igualdade, eu tenho esse fator comum aqui. Tá vendo? Esse fator comum. Então eu posso, ó, dividir, ó, 4/3 de π por 4/3 de π dá 1. Então eu estou ficando com o raio da esfera, aqui, ó, deixa eu só, raio da esfera A ao cubo é igual a 1 vezes r ao cubo, r da esfera B ao cubo, sobre 8. Beleza. Olha o que você pode fazer. 5, perdão, 5 não. Raio da esfera A, ela vai ser a raiz cúbica. Lembrando que você não é obrigado a fazer assim, não. É igual a raiz cúbica de RB ao cubo sobre 8. Quando eu vou tirar a raiz quadrada de uma fração, vou tirar a raiz do numerador, raiz cúbica de RB ao cubo. Eu corto 3 com 3, dá raiz cúbica de B. Né? Raiz cúbica de RB ao cubo deu RB. Raiz cúbica de 8. O que é 8? 8 é 2 ao cubo. Então, é 2, né? Raiz cúbica de 8, 2. Agora eu vou substituir. Ó. O raio da esfera A vai ficar 10 dividido por 2. Então, o raio da esfera A está dando quanto? 5. Gabarito letra A, gabarito I procede. Questão 7. Em uma urna são colocadas bolas marcadas com números divisores de 20. Então, quem são os divisores de 20? Então, 1 é o divisor universal. Então, divide todo mundo, então é o divisor de 20. Né? Todo mundo divide 1, perdão. O 2, o 4, o 5, o 10
e o próprio 20, tá? Esses são os números aí divisores de 20. Então nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vão ser 6 divisores de 20. Então ele quer saber qual a chance, né, do número ser ímpar, de você tirar, qual a chance ao retirarmos uma dessas bolas de ser ímpar. Olha só, aqui meu espaço amostral, 6. Qual é a chance de sair ímpar? Pode sair o número 1 ou o número 5. Eles são ímpares, então tem duas chances em 6. Dividir por 2. Dividir aqui por 2, ó. 2 por 2 dá 1. 6 por 2 dá 3. 1 terço, gabarito letra B. Gabarito aí procede. Questão 8. Um comerciante possui 13 hectolitros de vinho e deseja guardá-lo num tonel cilíndrico cuja base tem área de 2 metros quadrados. A altura do tonel deve ser em centímetros de... Primeira coisa, comparando unidade de capacidade com unidade de volume, você tem o seguinte, que a cada 1 centímetro cúbico, você tem 1 ml. Tá? 1 ml. Então, se eu converter esse cara para ml e converter esse cara para centímetros quadrados, minha resposta já vai estar no padrão. Então, o meu primeiro passo aqui é fazer as convenções. 13 hectolitro. Hecto, decalitro, litro, decilitro, centilitro, mililitro. Então, tenho aqui 1.300.000 ml de vinho. Beleza. O outro é metro quadrado. Tenho 2 metros quadrados. Se é metros quadrados, anda de duas em duas casas. Ó. Vai andar duas em duas casas decimais. Eu tô metro, vou passar para decímetro quadrado. Então, decímetro quadrado. Quando eu andar de novo, ó, duas casas decimais. Centímetros quadrados. Então, centímetros quadrados. O meu segundo passo é lembrar da fórmula do volume de um cilindro. O volume é a área da base vezes a altura. O volume ele me deu 1.300.000 ml de vinho. Área da base, 20.000 centímetros quadrados. E eu vou achar a minha altura em centímetros. Então aqui eu posso simplificar, ó, 4 zeros com 4 zeros. O 2 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, 130 dividido por 2, que vai dar 65. Então, esse é o volume aí, essa é a altura do recipiente cilíndrico aí. Gabarito letra A, gabarito procede. Vamos fazer a próxima. Questão 9. Ao triplo de um número, adicionei 45 e obtive, então, 135. Calcule o valor desse número e marque a alternativa correta. Você sabe o que é um número ou não? Vou chamar de x. Então, ao triplo de x, então 3x, adicionei 45. E com isso, deixa eu melhorar esse 5 ali. E com isso, obtive 135. Então, 3x vai ser igual a 135 menos 45. 3x vai ser igual a 135 menos 45, 90. Dividindo tudo por 3, eu vou ter o seguinte, x igual a 30. Tranquilo? X igual a 30, gabarito letra C. Vamos fazer a próxima. Questão 10. Em um posto de saúde foram atendidas, em determinado dia, 160 pessoas. Então, o total de pessoas ali, 160 pessoas com a mesma doença, apresentando pelo menos os sintomas de diarreia, febre ou dor no corpo, isoladamente ou não. A partir dos dados registrados nas fichas de atendimento dessas pessoas, foi elaborada a tabela abaixo. Então, diarreia, 62 pessoas. Febre, 62 pessoas. Dor no corpo, 72 pessoas. Diarreia e febre, 14 pessoas. Diarreia e dor no corpo, 8 pessoas. Febre e dor no corpo, 20 pessoas. Diarreia e febre e dor no corpo, X pessoas. Então, esses X pessoas têm os três sintomas, não é isso? Na tabela X. Na tabela, X corresponde ao número de pessoas que apresentam ao mesmo tempo os três sintomas. Podemos concluir que X é igual a... Então, cara, para você não perder tempo na sua prova,
para fazer uma questão dessa por diagrama de Venn, você pode fazer o seguinte, ó. Eu vou escrever assim, ó. Tem uma fórmula aqui assim. Todo mundo tem um número de A, chama A, B e C, tá? A, união B, união C. Então aqui seria diarreia o A, febre eu vou chamar de B e dor no corpo eu vou chamar de C, tá? Então, todo mundo, então isso aqui é a união de todo mundo, então que é todo mundo que foi atendido ali. Vai ser igual o número de elementos de A mais o número de elementos de B mais o número de elementos de C menos o número de elementos de A interseção com B menos o número de elementos de A interseção com C menos o número de elementos de B interseção C mais o número de elementos de A interseção B interseção C. Tá? Então, quem seria esse cara aqui, Sandro? Ó, esse aqui é tudo que eu tenho, 160. Número de elementos de A, diarreia, 62. Então, aqui, quem seria o número de elementos de B? Quem seria o B? Eu chamei de febre, 62 também. Dor no corpo, eu chamei de C, que é 72. Menos seria diarreia e febre. Diarreia e febre, 14. Menos diarreia e dor no corpo. Eu chamei A e C, então é 8, menos febre e dor no corpo. Febre e dor no corpo. Mais quem tem os três sintomas. Número de A, interseção B, interseção C ali, que ele chamou de X, que eu vou até substituir por X aqui. Beleza? Ele chamou de X ali. Então aqui eu tenho 160. Aqui eu tenho 122, 190, 196, menos. Aqui eu tenho sinais iguais, só não conserva sinal, né? Eu vou ter menos 22, menos 42. Mais x. Então, vou ter 160. Quanto é 196 menos 42? Vai ficar 154. Mais x. Vou passar o 154 para lá. 160 menos 154 é igual a x. Então, x igual a 6. Então, 6 pessoas apresentaram os três sintomas. Gabarito letra A, gabarito I procede. Vamos lá, galera. Vamos para a nossa sétima revisão de matemática, visando a prova da PM do estado do Rio de Janeiro. Joana comprou um fogão na promoção com 40% de desconto. Então, ela ganhou 40% de desconto. E quando ela ganhou 40% de desconto, ela só pagou R$ 560. Então, quando ele fala que ela pagou R$ 560, isso equivale a 60%. Né? Que ela ganhou 40% de desconto, ela pagou só 60%. O preço desse fogão, fora da promoção, era de 60% do preço do fogão equivale a R$ 516. Posso simplificar aqui por 10, ó. Foi embora. Multiplicando cruzado, eu vou ter aqui, ó, 6x e 10 vezes 516, que vai dar 5.160. Tá? X vai ser igual a 5.160 dividido por 6. Vamos aqui, ó. Vamos dividir e vai ficar 51 dividido por 6 vai dar 8. 8 vezes 6, 48. Para chegar a 51, faltam 3. Vou baixar aqui o 6. 36 por 6 vai dar 6. 6 vezes 6, 36. Para 36, nada. Esse zero sobrou, vem para cá. 860 é o valor aí do fogão sem desconto. Gabarito letra C. Gabarito procede. Vamos para a próxima. Questão 2. Em uma urna há 10 bolas, sendo 5 azuis e 5 vermelhas.
todas iguais, prováveis de ser sorteada em um sorteio aleatório, sorteando-se aleatoriamente em sequência e sem reposição, 3 bolas. A probabilidade que a primeira e a terceira bola sorteadas serem azuis é igual a... Então, beleza, olha só. Qual foi a ordem que a questão deu? Que a primeira bola e a terceira bola sejam azuis, tá? Então, olha só. Daqui a pouco eu penso no denominador, no numerador primeiro. Eu tenho 5 bolas azuis. Assim que eu começo a retirar a bola, eu tenho 5 chances de tirar azul na primeira retirada. Então, a minha terceira bola, ela só pode ser azul. Quantas bolas azuis ainda eu tenho? 4. Então, eu tenho 4 chances de tirar azul. Beleza? Aqui no meio, tem alguma restrição aqui no meio? Não. Aqui pode ser azul ou vermelha. Então aqui eu tenho quantas bolas azuis sobraram? Se eu tinha 5 bolas azuis, já tirei 2, sobraram 3. 3 mais 5, 8. Então aqui tem 8 chances, tem 8 bolas. Pode ser 3 azuis ou 5 vermelhas. Beleza? Então aqui, ó. Inicialmente, quando eu fiz a minha primeira retirada, eu tinha 10 bolas. Tirei uma e não coloquei de volta. Sobraram 9 bolas. Tirei mais uma, sobraram 8 bolas. Beleza? Então já que está multiplicando, eu posso simplificar esse 8 com esse 8 aqui. Em cima, eu posso multiplicar 5 vezes 4, 20, e 10 vezes 9, 90. Dividindo em cima e embaixo por 10, então eu tenho 2 nonos. Gabarito letra D, e o gabarito I procede. Questão 3. A média de 6 números é 33. Então, olha só, a média vai ser a soma dos 6 números. Então, eu vou somar os 6 números e dividir por 6. Esse S seria a soma dos 6 números. E ele falou para a gente que a média, essa média aqui, era 33. Então, eu tenho S sobre 6. Se eu multiplicar cruzado, eu vou ter que S, que é a soma dos 6 números, é igual a 6 vezes 33, que vai dar 198. Tá? Essa é a soma ali. Isso guardado. Agora vamos para outra parte do problema. Um deles foi retirado e a média passou a ser 31. Então, ó, 31 é a nova média. E essa nova média vai ser a soma que eu tinha no início, que é 198. E desse 198 eu vou tirar o número, que eu vou chamar aqui de x. Se eu tirei o número e não coloquei ninguém de volta, aqui ficou 5. Beleza? Então, quem tem embaixo desse 31 aqui? Ó? 1. Tá? Então, aqui eu tenho 5 vezes 31, vai dar 155. É igual a 198 menos x. Vou passar o x para lá. X vai ser igual a 198 menos 155. X vai dar 43, confere? 43. Gabarito, letra D. Gabarito aí procede. Questão 4. A figura a seguir mostra quadra retangular ABCD de um quartel com 30 metros de comprimento e 21 metros de largura, dividido em quadrados iguais. Então, cada quadradinho desse aqui é igual. Então, aqui, ó, se você observar, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, cada quadradinho desse vale 3 metros. Cada ladinho aqui, ó 3 metros. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada um dele aqui também vale 3 metros. Beleza? Dois soldados, Pedro e Paulo, caminham de A até C por caminhos diferentes. Pedro percorreu os segmentos AB. Então, ó, Pedro veio, o que que Pedro fez? Pedro seguiu aqui, ó. Ele percorreu AB e depois BC. Então já dá para eu descobrir quanto Pedro percorreu, porque o próprio enunciado já me deu aqui, ó, 30 e 21. Beleza? Então Pedro, ele percorreu o seguinte, tá? Aqui, ó. É Pedro, né? Pedro percorreu AB e BC. Então Pedro, aqui, ó, Pedro
já percorreu 30 mais 21. Então, ele percorreu 51 metros. E Paulo percorreu os segmentos AP. Então, Paulo fez o seguinte: ó, Paulo veio aqui, ó, e percorreu AP, PQ e QC. Então, olha só. Então, eu vou dividir essa figura em partes. Então, tem aqui, ó. Primeiro eu vou ter esse triângulo, depois vou ter essa parte reta aqui, e esse outro triângulo aqui para a gente fazer Pitágoras para achar a hipotenusa, para achar a hipotenusa. Porém, será que esse triângulo é aquele triângulo famoso, o triângulo 3, 4, 5? Ó, se você ver, esquece o valor 3 aquela hora, olha só. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Então, esse aqui é o 3, 4, 5. Então, esse cara aqui, o AP, ele vai ser 5 vezes 3 metros. Porque aqui, na realidade, é 12 e aqui é 9. Lembra? 3, 6, 9. 3, 6, 9, 12. Então, eu tenho 3, 4, 5 multiplicado por 3. Então, ele já andou aqui de A até P. Só faz Pitágoras, tá? De A até P ele andou 15 metros. Aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3. Só que cada um vale 3 metros. 3, 6, 9. Então, de P até Q, ele andou 9 metros. E agora ele vai de Q até C. Aí eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. É o triângulo 3, 4, 5 multiplicado por 3. Então, também, de Q até C é 5 vezes 3, que vai dar o quê? 15. Então, de Q até C vale 15 metros. Então, Paulo percorreu o seguinte. Ele percorreu 39 metros. 39 metros. Agora vamos fazer aqui, ó. É correto concluir que Pedro percorreu 12 metros a mais que Paulo. Vamos ver, vamos fazer a diferença ali, ó. 51 menos 39, que justamente dará 12 metros. Então, Pedro percorreu 12 metros a mais que Paulo. Sim, gabarito letra A, gabarito aí, procede. Questão 5. A figura abaixo mostra um quadrado ABCD e quatro triângulos isósceles iguais. Essa figura é a planificação de uma pirâmide regular de base quadrada. Então tem a figura ali. Sabemos que AB vale 4, então esse pedaço aqui vale 4, BC vale 4, CD vale 4 e AD vale 4, DA, tá? E que AE, por exemplo, a aresta lateral da pirâmide vale 5 e EB também. Então, se estão todos iguais aqui, vale 5, 5, 5, 5. Beleza. Primeira coisa que eu vou traçar é a diagonal aqui da base. O que você deve lembrar? Por decorrência de... Você pode fazer Pitágoras e achar essa diagonal aqui. E o que eu vou lembrar dela? E a diagonal, por decorrência de Pitágoras, a diagonal do quadrado vale L raiz de 2. Então, a diagonal do quadrado de B até D vale 4 raiz de 2. Já que esse pedaço aqui vale 4, 4, 4, 4. Ele é um quadrado. Desse guardado. Agora eu vou tentar ilustrar essa figura no espacial. Assim, assim. E aqui você tem a diagonal do quadrado. E vou traçar aqui, né, a altura dessa pirâmide, que é o que ele quer. A altura da pirâmide, ela vai tocar justamente aqui, ó, no centro do quadrado ali, cortando a diagonal ao meio. E ela é perpendicular, a altura é perpendicular ao plano da base, então forma 90 graus. Tá vendo esse pedaço aqui? Ele é metade da diagonal, então ele é metade desse valor, então ele vale 2 raiz de 2. E essa linha aqui, vou até colocar aqui, ó, vou chamar aqui de vértice V. Aqui eu tenho, vamos chamar de vértice E, né, que encontra aqui o E, todo mundo ali. Então aqui é o vértice da pirâmide, que aqui é o ponto de encontro entre C, F, E, H. Tá todo mundo aqui, ó.
C, F, E e H. Todo mundo aqui. E aqui eu tenho, por exemplo, A, B. E eu sei que de B até E vale 5. E agora dá para achar a altura que eu vou chamar de H. Então vou ter o seguinte triângulo, ó. Vou desenhar ele aqui no planificado, esse triângulo. Eu tenho a altura da pirâmide, metade da diagonal e a aresta ali, tá? A aresta lateral. Vou chamar aqui de E, esse pedaço aqui vou chamar de B, e esse aqui é o centro da pirâmide, que vou chamar de centro O, tá? Ponto O aqui. De B até O é a metade, então 2 raiz de 2. De B até E vale 5, e aqui eu chamei de H. Aplicando o teorema de Pitágoras, eu tenho hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Quanto é 5 ao quadrado? 25 é igual a h ao quadrado. Ó. 2 elevado ao quadrado, 4. E a raiz de 2 elevado ao quadrado dá 2. 2 vezes 4, 8. Então, 25 é igual a h ao quadrado mais 8. 25 menos 8 é igual a h ao quadrado. Então, 25 menos 8 dá 17. Opa, fala 17, escreve 15. 17 é igual a h ao quadrado. Então, vou pegar só o valor positivo. Então, raiz de 17 é igual a h, que está na letra A. Gabarito letra A e gabarito aí procede. Questão 6. Lúcia possui dois reservatórios com o mesmo volume. Então, o volume da pirâmide, o valor numérico dele é igual ao volume do cilindro, que ele fala aí pra gente, né? Um com formato cilíndrico, outro com formato de pirâmide, com base quadrada. Sabe-se que o reservatório piramidal tem base quadrada, com 3 metros de lado e 16 de altura. E o cilindro tem 1 metro de altura. O diâmetro do tanque cilíndrico é, considere π igual a 3. Então, olha só. Vamos aqui. Primeiro passo, eu vou achar o volume da pirâmide. E o volume da pirâmide é a área de sua base vezes a altura sobre 3. O volume da pirâmide. Quanto é a base? A base é um quadrado do lado de 3. Então, vai ficar 3 ao quadrado vezes 16, que é a altura sobre 3. Quanto é 3 ao quadrado? 9 vezes 16 dividido por 3. E já que é uma multiplicação, eu posso fazer 9 dividido por 3 vai dar 3 vezes 16. Então, o volume está dando 48 metros cúbicos. Segundo passo, eu tenho o seguinte, que o volume de um cilindro é a área da base vezes a altura. Vezes a altura. E o volume vai ficar, a área da base é um círculo, então é πr ao quadrado vezes a altura dele. Beleza. Quanto vale o volume? 48, porque o volume são iguais, de acordo com o enunciado. 48. O π, ele mandou aproximar o π para 3. 3. H, ele me deu que a altura do cilindro é 1. Então, R eu não tenho. Vai dar 1. Então, aqui eu tenho 3, está multiplicando, vai passar dividindo. Então, eu tenho 48 dividido por 3. 1 vezes R ao quadrado, R ao quadrado. 48 por 3 dá 16, que é igual a R ao quadrado. R é a raiz positiva de 16. Que vai dar quanto? 4. Aí você, com muita pressa, sai marcando letra A. Calma. Ele pede o diâmetro. O que seria diâmetro de um círculo? O diâmetro de um círculo é o dobro do raio. Ele passa pelo centro, ó, o dobro do raio. Porque o raio ele vai do centro até a borda. Então, aqui, ó, aqui vale 4 e aqui vale 4. Então, o diâmetro é o dobro do raio. Então, ele vale 8. Gabarito letra D. Gabarito I procede. Questão 7. Considere a sequência. Ó, vamos ver aonde começa e termina. Começa no P e a nova sequência termina no J. Então, ela começa no P e termina no J. Então, o cara ficou escrevendo repetidamente a palavra PEMERGE, PEMERGE, PEMERGE. Podemos afirmar que a milésima, quinquagésima, 27ª letra dessa sequência é
Então, Sandro, o ciclo ele se repete de quanto em quanto? De 5 em 5 se repete o ciclo. Então ele fala o seguinte, olha só. Eu tenho resto e a letra, tá? Olha o que acontece. Se eu fizer essa divisão aqui por 5, eu vou pegar 1527 e vou dividir por 5, tá? Dividir por 5. Se o resto for 1, qual é a primeira letra que eu escrevo? P. P. Se o resto for 2, M. Se o resto for 3, E. Se o resto for 4, R. Resto 5 não. Aí é zero. Porque quando for de 5 em 5, o resto é zero. Então, se a divisão for exata, o resto for zero, ele vai escrever a letra J. Beleza. Então, quando for uma divisibilidade por 5, basta olhar só para esse cara aqui, ó, tá? Ó, 7 dá para dividir por 5? Dá. Então, por ele você já matava. 7 por 5 dá 1 e sobra 2. O resto é 2. Seria a letra M. Se você não percebeu isso, você vem aqui, ó. 15 dividido por 5. 3. 3 vezes 5, 15. Para 15, nada. Vou baixar o 2. 2 dá para dividir? Não. Eu baixei dois números ao mesmo tempo. Acrescento um zero aqui. 27 por 5 vai dar 5. 5 vezes 5, 25. Para 27 sobram 2. O resto é 2. Então, o que significa isso aqui, sabe? Ele escreveu essa palavra PEMERGE 305 vezes. E começou uma nova sequência. Na nova sequência, ele escreveu a letra P e parou na letra M, que o resto é 2. Gabarito letra B, e o gabarito aí procede. Questão 8. No vagão de trem encontra-se 280 passageiros. Então, tem 280 passageiros. E dos quais 130 são homens. 130 são homens. 130 são homens, isso indica que 150 são o quê? Mulheres. Mulheres. Deixa eu guardado aí. Vou voltar aqui novamente. Ó. Dos 180 passageiros, 160 estão sentados. 160 estão sentados. É o que ele fala ali. Se o número de mulheres sentadas é o triplo do número de homens sentados, então o número de mulheres em pé. Então, olha só. Eu tenho 120 pessoas em pé. E agora eu vou focar aqui nos que estão sentados. Nos que estão sentados, eu tenho homens e tenho quem? Mulheres, tá? O triplo de mulheres, aqui, ó, o número de mulheres sentadas é o triplo do número de homens sentados. Então, mulheres é o triplo do homem. Se eu somar homem mais mulher, tem que dar 160. Então, tem aqui, ó, quantidade de mulheres mais a quantidade de homens sentados dá um total de 160. Só que mulheres é o triplo de homens, mais homens dá 160. Então, eu tenho 4H igual a 160. O H vai ser 160 dividido por 4. Então, os homens sentados são 40. Se eu tenho 40 homens sentados, né, quantas mulheres estão sentadas? Então, mulheres sentadas vai ser 3 vezes 40, que vai dar 120 mulheres sentadas. Agora você vai ir aonde, Sandro? Aqui, ó. Aqui não é o total de mulheres? Aqui é o total de mulheres, 150. Aqui eu tenho mulheres sentadas e mulheres em pé. Então, vou chamar aqui de primeira passagem, onde eu fiz as anotações. Segunda passagem, e a terceira passagem agora, é eu fazer o seguinte: pegar o total de mulheres, tirar as mulheres que estão sentadas, sobrarão as mulheres em pé, que dá 30. Então, 30 mulheres estão em pé. Gabarito letra D, gabarito I procede. Em uma escola com 500 alunos, foi realizada uma pesquisa para determinar a tipagem sanguínea destes. Observou-se que 115 tinham um antígeno A
230 tinha o antígeno P. E 225 não possuía nenhum dos dois. Escolhendo ao acaso um desses alunos, a probabilidade que ele seja do tipo AB, isso é, possui os dois antígenos, é. Então, olha só, primeiro, como trabalhar com o conjunto. Então, o conjunto aqui, da seguinte maneira. E você reparei que tem um cara que está fora desse grupo aqui. Então, olha só. Aqui eu vou chamar de A e vou chamar de B. E aqui fora, né, do retângulo aqui, ó, que não está envolvido com os círculos, é a quantidade de pessoas que não tem nenhum desses dois, 225. E aqui é o total, 500. Tudo que eu tenho aqui, ó, tudo que está nesse retângulo aqui é 500, beleza? E nesse círculo aqui, ó, tá vendo esses círculos? Você podia fazer o seguinte, esses círculos aqui seria, ó, 500 menos 225. Você teria quanto? Seria 275. Então aqui, ó, Quem tem, quem tem pelo menos um tipo deles é 275. É o que falta para chegar a 500. Você podia pensar assim também. Agora, olha só. Ele quer saber esse cara aqui, está interessado nesse. Uma maneira muito tradicional de você fazer isso é, você pode somar isso aqui tudo, se você quiser, menos 500 vai dar interseção. Se você não percebeu assim, você é bem tradicional na resolução, você chama aqui. Isso aqui é o A, não é isso? Então vai ser somente A. 115 menos x. Isso aqui tudo é B, porém tem x pessoas com A também. Então aqui vai ser 235 menos x. Lembra que eu te falei? Se eu pegar só os círculos, é o que falta para chegar, é o que falta 225 para chegar a 500. É o que eu vou fazer, ó. Tem aqui, ó. 115 menos x mais x mais 235 menos x, tudo isso igual a 275. Sandro, por que 275? Eu peguei 500 menos 225. Então, esse parte aqui é 275. Então, eu tenho aqui, ó, x vai embora com x. Eu fiquei com menos x. E aqui eu tenho 350, confere? 350. 350. Isso é igual a 275. Eu tenho menos x é igual a 275 menos 350. Então, menos x é igual a menos 75. Multiplicando por menos 1, eu vou ter x igual a 75. Isso aqui, perdão, isso aqui é o total de pessoas que tem os dois, A e B. Agora aqui é a probabilidade. Chama aqui de primeira passagem na questão, segunda parte dela vai ser a probabilidade. Como é o espaço amostral? Quantas pessoas foram pesquisadas? 500. Tudo que eu tenho. E aqui em cima é o que eu quero saber. 75 em 500. Vou simplificar por 5 e vou simplificar por 5. 75 por 5 vai dar 15. E 500 por 5 vai dar 100. Então eu tenho 100 por 15%. Então 15% aí, gabarito letra A. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 10. Os amigos Abel, Breno, Caio são casados e suas esposas chamam-se Manuela, Nina e Paula. Sabe-se que, né? Não necessariamente nessa ordem aqui, tá? Não necessariamente nesta ordem. Duas dessas três moças, né, são irmãs. Paula não é esposa de Abel. Breno é casado com a irmã de Paula. O casamento de Manuela ocorreu depois do casamento de Abel. Então, olha só. Vou colocar aqui Abel, Breno, Caio. E aqui eu vou colocar Manuela, Nina e Paula. Ele afirmou para a gente aqui, ó, Paula não é casada com Abel. Então, Paulo e Abel, vou colocar aqui, não é casado, tá? Aí ele fala para mim o seguinte: Breno é casado com a irmã de Paula. Beleza.
E ele fala aqui que o casamento de Manuela ocorreu depois do casamento de Abel. Então, olha só, Abel, ele não é casado com Paulo. E o casamento de Manuela ocorreu depois do casamento de Abel. Então quer dizer que Abel também não é casado com Manuela. Então ele não é casado com Manuela, porque o casamento dela ocorreu depois. Então o Breno ele só é casado com quem? Só pode ser casado com a Nina. Então, os dois são casados, isso aqui. Deixa eu chamar aqui de sim. Sim, são casados. Beleza. Então ele fala o seguinte, ó, que Breno é casado com a irmã de Paula. Então, se Breno é casado com a irmã de Paula, ele também não é casado com Paula, também não é casado com Nina, que Nina casou com Abel. Então, Breno é casado com quem? Com Manuela, tá? Então, o Caio só pode ser casado com quem? Com Paula, porque a Nina é casada com o Abel e a Manuela é casada com o Breno. Então, beleza. Então, olha só. Quem são irmãs aqui, ó? Breno é casado com a irmã de Paula. Então, ó, se você observar, Paula e Manuela são irmãs, e Breno é casado com Nina, enfim. Caio é casado com Nina? Não, falso. Manuela não é a esposa de Breno? Manuela é a esposa de Breno. Falso. Abel é casado com Nina? Sim. Gabarito letra C. Nina é irmã de Paula? Não. Manuela e Paula que são irmãs. Beleza? Então chegamos ao final da nossa sétima revisão. Então amanhã eu estarei postando o gabarito da revisão 8 e 9 aí para vocês.